Fala, carequetes e carequetos, tudo bem? Hoje, aproveitando a febre do filme dos Cavaleiros do Zodíaco, bonecão do posto, tá maluco, tá doidão? Eu vou falar desse famoso desenho japonês que é Dragon Ball. Pois é, eu sei que eu deveria ver essa bodega para fazer um review o mais rápido possível, mas eu confesso que eu não tô nem um pouco animado não. Ainda mais que esse filme aqui no Rio de Janeiro tá passando quase que só dublado, e o careca é daqueles frescos que só vê filme legendado. Um dia eu faço um vídeo explicando meus argumentos do porquê disso. Mas para você que tá de saco cheio de tanta notícia de CDZ, hoje você vai ter a opção de saber mais sobre a política em DBZ. E como você não é nenhum FDP, nenhum CDF, eu sei que você vai largar um like e se inscrever no canal do KRK, não é não? Então, let's go! De acordo com o especialista em Dragon Ball Derek Padula, o Akira Toriyama nunca revelou qual é o seu viés político. E quem é Derek Padula? Derek Padula é o autor do site The Dawn of Dragon Ball e da série de livros do mesmo nome. Ele foi o primeiro ocidental a explorar e revelar toda a história, filosofia e as raízes culturais de Dragon Ball e expor para o mundo fora do Japão. Então o cara deve entender um pouquinho mais de Dragon Ball do que a gente, né? E segundo ele, o Akira Toriyama nunca deixou claro qual é o posicionamento político dele. Ou seja, então nada do que eu vou falar aqui é oficial. Eu vou apenas destrinchar algumas das ideias por trás de DBZ e tentar identificar e interpretar as possíveis mensagens políticas do mangá e do anime. Mas se tem um monte de youtuber que faz uns vídeos jurando que DBZ é de esquerda, o careca pode dar a humilde opinião dele aqui também, né? E para ficar organizadinho, eu vou abordar algumas coisas em ordem cronológica, ok? Então vamos lá. 1. Oolong. O Oolong aparece logo no comecinho da história, logo depois que o Goku conhece a Bulma. E antes de entrar nos detalhes, vamos dar um pouquinho de contexto aqui. Para quem é alienígena e nunca ouviu falar de Dragon Ball, esse é um mangá criado pelo cara chamado Akira Toriyama em 1984, o ano que o careca nasceu. Uhul! Ele conta a história do garotinho Goku, que é super forte e caça as esferas do dragão. Objetos mágicos que, se forem reunidos, podem invocar o dragão Shenlong, que pode realizar qualquer desejo. As esferas do dragão que Dendê criou não podem reviver as pessoas que tenham morrido 2 vezes. Bem, quase qualquer desejo. Lamento dizer que é impossível. É melhor fazerem outro pedido. Parece que é impossível. Bem, quase nenhum desejo. Enfim, a inspiração para a história vem de uma lenda folclórica chinesa chamada Jornada ao Oeste, que conta a história do guerreiro meio homem, meio macaco chamado Sun Wukong. Ele usa o seu bastão mágico para aprontar altas aventuras com essa turminha do barulho. Como ele fazia muita bosta, ele é ordenado pelos deuses a trabalhar como guarda-costa de um monge que estava em peregrinação. Aí, junto com outros criminosos, eles protegem o monge de todos os perigos que acontecem durante a viagem. Ou seja, é tipo um esquadrão suicida, só que ao invés de ter um homem tubarão, tinha um homem macaco. E também tinha um homem porco, chamado Zhu Baizhe. Gostou do chinês do careca, né? Então essa volta toda é só para você entender o porquê que Dragon Ball tem Son Goku, a leitura japonesa do nome Son Wukong, e o porquinho Oolong protegendo a Bulma. Inclusive, nos primeiros esboços do Toriyama, os personagens eram muito mais inspirados em Jornada ao Oeste do que a gente imagina. E diferente do Goku, que é um garoto bem inocente, o Oolong é um tarado. E ele só tá acompanhando eles porque sonha em ter uma calcinha da Bulma. Eu estou vendo machistas! Eu estou vendo machistas! Machistas! E geralmente ele tá usando um uniforme militar.
E você sabe que uniforme é esse? Um típico uniforme do Exército de Libertação Popular Chinês, o conjunto de forças militares da República Popular da China e do Partido Comunista Chinês. Inclusive, o próprio líder da Revolução Comunista Mao Tse-tung era representado frequentemente usando esse uniforme. Ou seja, o Oolong é literalmente um porco comunista. A associação entre porcos e comunistas é bem velha, e ela na verdade nem começou da forma pejorativa que você está imaginando, não. O porco foi uma peça-chave na Alemanha comunista quando eles tentaram criar um sistema de produção alimentícia moderna e que obedecesse os princípios comunistas. Mas também a gente tem o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que usa animais falantes para ilustrar como a Revolução Russa ocorreu, sendo que o porco Napoleão é Stalin e Bola de Neve Trotsky. Se você nunca leu, leia já, tipo agora. Para e vai pegar o livro para ler. E logo depois leia 1984. Esses dois livros são meio que irmãos e eles são alguns dos mais importantes livros da história da humanidade, porque através de ficção eles mostram detalhadamente como um partido totalitário sobe ao poder e como ele se mantém lá. Além de ter uma leitura fácil, eles são geniais, porque eles foram escritos no final da década de 40 e são extremamente atuais até hoje. Assim, são fáceis de ler no sentido técnico, porque tem passagens de 1984 que, pelo amor de Deus... O passado é proibido, porque quando podemos separar o homem do seu próprio passado, então podemos separá-lo de sua família, de seus filhos. Não haverá lealdade, exceto a lealdade pelo partido. Mas então, será que um cara que homenageia os comunistas colocando um porco tarado com roupa de comunista é de esquerda? Mas vamos continuar. Enquanto eles dormem, eu vou me divertir. Que bom, que coisa boa! 2. Força Red Ribbon. Mais ou menos no meio do mangá e do anime, Goku e os seus amigos começam a enfrentar um exército chamado Red Ribbon. Red Ribbon é literalmente laço vermelho, tanto que o símbolo é um lacinho mesmo. Mas na dublagem aqui virou Patrulha Vermelha. E eu já vi youtuber, os mesmos que dizem que DBZ é uma obra de esquerda, afirmando que a Red Ribbon é inspirada nos NASA. Sabe, aquele pessoal que lança foguete para o espaço? Aquele pessoal, sabe? Os NASA. Mas será mesmo? Bom, faz a seguinte experiência aí. Pega a Red Army, ou Exército Vermelho, e joga lá no Pai dos Burros. Vai lá aquele site lá que tu conhece. Vai lá, eu te espero. Olha que surpresa, não foi os NASA que apareceram, né? Ah, careca, mas os NASA também tinham uma bandeira vermelha. Ok, então olha esses uniformes aqui. Coincidência, né? Ah, careca, mas o General Blue se veste igual um membro da SS. Sim, o Blue sim é claramente inspirado nos membros da NASA. Até porque ele é louro e de olho azul. A mensagem aqui é bem clara, sim. Mas ele é apenas um dos generais da força Red Ribbon. Nós temos vários, cada um representando uma cor. Por exemplo, a gente tem o Silver, White, Violet, Comandante Red e até um Comandante Black. Que delícia! Agora, você acha que faz sentido a Red Ribbon ser inspirada na NASA, tendo um negro como comandante? Além disso, a localização da Torre Músculo, que é a base da Red Ribbon, fica numa região gelada ao norte e a leste no mapa. O mundo de Dragon Ball não é exatamente igual ao nosso, mas se você comparar ele com o mapa mundi real, você vê que ele tem uma certa semelhança. E onde fica a base deles? Aonde? Agora, se você acha que eu estou inventando ou forçando a barra de dizer que o maior grupo inimigo de Dragon Ball é baseado no exército soviético russo, vamos pesquisar um pouquinho? Lembra o tal do Derek Padula que eu falei no começo do vídeo? O mais conceituado especialista em Dragon Ball? O que será que ele diz sobre isso?
Olha só, que coisa, não? Ah, mas quem deve estar certo é aquele youtuber comunistinho que você segue, né? Também não me venha com ladainha anticomunista, porque muita gente gosta de pegar o Red Ribbon pra poder dizer: não, mas olha só, o Goku odeia comunista. E no Brasil, careca? O que tem lá no Brasil em Dragon Ball? Bem, no Brasil é onde fica a base do Babidi, onde o Majin Buu estava enterrado. E obviamente a inspiração do Toriyama para isso foi... Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer. 3. Freeza e os Saiyajins são capitalistas? Esse é o argumento mais furado que eu já vi. Para quem não sabe ou não conhece a história, os Saiyajin, a raça alienígena a qual o Goku pertence, eles invadem os planetas pelo universo, destroem tudo, matam todo mundo e vendem os planetas. E eles trabalham para o Freeza, que é o líder desse cartel de compra e venda de planetas. Então eles seriam capitalistas que vivem da exploração dos mais fracos. Isso até teria algum sentido se muito antes do capitalismo surgir já não houvesse pirataria, saques de vikings, mongóis e outros povos bárbaros que faziam besteira por aí. Ah, mas os vikings invadiam e saqueavam apenas para si. Ah, que bonitinho. Você é daqueles que viu o seriadinho e acha que os vikings eram super fofos, né? Então, vikings invadiam, saqueavam e estupravam e depois vendiam os itens, inclusive escravos. É, bebê. Piratas também faziam a mesma coisa, só lembrando que pirataria se refere a saques em alto mar em qualquer época, ok? Não necessariamente aquele período do século XVII para o XVIII, ali do Piratas do Caribe, certo? Então eu não vejo nem o Freeza nem os Saiyajins como capitalistas, até porque eu nunca vi o Freeza tendo indústrias ou empregando ninguém. Ele é só um tremendo de um FDP que obriga os outros a servi-los na base da porrada mesmo. Vocês fizeram das suas, garotos. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um like, se inscreve. Se não gostou, comenta puxando briga, porque eu tô sempre disposto a uma troca de sopapos virtual. Ao vivo já é mais difícil porque eu tô velho, né? Mas então é isso. Beijo nas crianças e tchau! Muito bem. Podem ir pra casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Ah, seu miserável! Ninguém nos manda tomar café com leite!